Papa Francisco anuncia que o Brasil terá um novo cardeal e isso vai causar uma grande reviravolta no nosso país. Quer saber por quê? Fica ligado aí. Olá, meu nome é Micélia Medeiros, eu sou jornalista especializada em Vaticano, mestre e doutoranda em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Estou aqui hoje para seguir justamente a proposta desse canal, que é aquela de comentar assuntos relacionados ao Vaticano e à Igreja Católica, e não seria diferente no dia de hoje, afinal, eu estou tratando de um tema que inclusive nos compete, que é o anúncio da criação do novo cardeal brasileiro, que é o atual arcebispo de Porto Alegre, o catarinense Dom Jaime Spengler. Só para explicar para vocês um pouquinho como acontece esse processo, o Papa Francisco, no Ângelus da semana passada, anunciou a criação de 21 novos cardeais. Eles não são cardeais ainda, eles só receberão formalmente esse título no dia 7 de dezembro. Geralmente é assim que acontece. O Papa anuncia e alguns meses depois a celebração ela acontece de fato, que é toda aquela cerimônia onde os neo-eleitos recebem o barrete cardinalício, o título de uma igreja e por aí vai. Bom, mas vamos comentar um pouquinho sobre essa nomeação, né, que é importantíssima, não somente para o Brasil, como também para a América Latina, uma vez que o atual presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, também é o atual presidente da Conferência Episcopal Latino-Americana, o CELAM. Então, mais cedo ou mais tarde, ele seria nomeado mesmo, caso ele continuasse nessa função, né? A gente sabe da importância dessa figura, principalmente durante o pontificado do Papa Francisco, já que ele conta muito com os bispos latino-americanos para a realização da sua reforma. Inclusive, Dom Jaime Spengler está aqui em Roma, representando o CELAM, participando do sínodo da sinodalidade. Bom, é interessante essa nomeação, primeiro porque é a segunda nomeação que acontece para o Brasil que foge da lógica das chamadas sedes cardinalícias. Lembra que no passado eram criados cardeais somente que eram sedes cardinalícias. Salvador, a primeira diocese do Brasil. Rio de Janeiro, que foi a capital do Brasil e de onde saiu, por sinal, o primeiro cardeal latino-americano, certo? Terceiro, Brasília, capital do Brasil. São Paulo, grande metrópole. Aparecida, onde está a padroeira do Brasil, terra do Santuário Nacional. Isso porque o Papa Francisco, desde o início do pontificado, a gente sabe que principalmente no século passado, né, a nomeação de cardeais para essas cidades-chave, digamos assim, era importante mais por uma questão diplomática, também como forma de reconhecimento à presença do catolicismo naquele país específico. O Papa Francisco ele quebra completamente essa tradição, né, uma vez que as suas nomeações elas são muito mais motivadas por uma questão de representatividade que por uma questão de tradição, e eu explico para vocês o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, temos o caso do cardeal que foi nomeado para a Mongólia, uma comunidade católica com menos de 200 pessoas. Então o Papa está muito mais preocupado em ter alguém que represente essas minorias do que dar o título simplesmente por dar, porque, afinal de contas, tradicionalmente, aquela arquidiocese em particular sempre recebeu a presença de um cardeal. O que motiva o Papa Francisco são outras questões, né? No caso de Dom Jaime, como eu fiz questão de introduzir, é pelo fato dele estar à frente aí da Conferência Episcopal Latino-Americana, que dentro da Igreja Católica é importantíssima, já que reúne o maior número de bispos de toda a Igreja, né? A gente tem aí, só dentro dessa Conferência Episcopal, o Brasil, que possui a Conferência Episcopal com o maior número de bispos do mundo. Então, assim, não é pouca coisa. Claro que nem todo presidente do CELAM foi cardeal, mas eu creio que com essa nomeação de Dom Jaime, talvez o Papa Francisco esteja inaugurando uma tradição importante, né, por causa do peso que esse organismo tem para toda a Igreja Católica.
Outro quesito importante é que com a integração de Dom Jaime ao Colégio dos Cardeais, serão 141 eleitores numa eventual conclave. Desses eleitores, vou explicar para vocês como é que está o quadro agora. A cada 10 cardeais, 8 foram criados pelo Papa Francisco. Então, não posso afirmar nada, mas existe uma grande possibilidade que o próximo Papa seja alinhado com o Papa Francisco. Afinal de contas, se a gente for analisar estatisticamente, é muito provável que um cardeal nomeado por Francisco se torne o próximo Papa. Mas aí tem muita água para rolar ainda, a gente nem pode comentar isso agora, porque temos o jubileu pela frente, temos o sino da sinodalidade que vai, como foi anunciado recentemente, vai continuar acontecendo através de grupos de estudo, né, em toda a igreja. Então, assim, há muita coisa para acontecer para a gente chegar a fazer uma análise mais aprofundada sobre quem poderia ser, quem seriam essas figuras que poderiam eventualmente substituir o Papa Francisco. Bom, outro dado importante em relação ao Brasil é que nós teremos 7 cardeais eleitores. Isso quer dizer que o Brasil ele passa a integrar a 3ª posição em relação ao número de representantes, perdendo somente para a Itália, Estados Unidos, empatando com a Espanha. Então, no próximo conclave, o Brasil terá um peso, sim. E nós estamos falando também de, entre os bispos latino-americanos, de cardeais muito influentes. Eu posso citar aqui o caso, por exemplo, do Dom Leonardo, né, que foi nomeado cardeal por causa da Amazônia, né? Olha que interessante, aquilo que eu falava anteriormente. O Papa Francisco nomeia em nome do povo, não simplesmente para seguir uma lógica ou uma tendência tradicional, mas porque aquele povo que precisa de uma atenção pastoral específica precisava ter um colaborador do Papa, né? Um membro do clero de Roma, como o Papa Francisco disse recentemente, evocando aí a história da igreja, para justamente estar ao lado do povo, que recebeu uma atenção especial do Papa Francisco, que convocou um sínodo, uma assembleia especial do sínodo dos bispos, só para a Amazônia. Então não é uma coisa, uma preocupação do Papa só relacionada, agora me referindo à nomeação de Dom Leonardo, às questões climáticas também, mas pelo fato de que ter um representante do Papa ali é algo muito importante para o povo que vive na região e que vive os seus próprios desafios, como nós sabemos, né? Tá bom, gente? Espero que eu tenha esclarecido tudo aí para vocês. É somente um primeiro comentário, muitos outros comentários virão muito provavelmente, porque eu estou acompanhando tudo de pertinho aqui, direto de Roma, e volto a qualquer momento com comentários sobre notícias relacionadas à Igreja Católica, mais especificamente ao Estado do Vaticano. Abraço para vocês.